Olá, pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula de Sociedade e Cultura. Espero que vocês estejam bem, estejam em paz e com muita saúde, que é o importante diante desse contexto de pandemia, a qual nós ainda estamos perpassando. O nosso conteúdo hoje é um reforço sobre a aula passada, tá? Sobre as tradições orais e a valorização da memória. É este o nosso conteúdo de hoje, porém, apresentando de forma mais didática e objetiva um reforço para assimilar mais ainda o conhecimento que aí vocês já têm essa noção sobre este conteúdo, tá? Lembrando sobre os nossos compromissos, fazer sempre as atividades, enviar para o seu professor de Sociedade e Cultura, que independentemente da escola onde você esteja estudando, o seu professor de Sociedade e Cultura está à disposição para estar tirando dúvida, questionamentos, inquietações, enfim. Então, para quem está achando agora prazer, sou o professor Marcos, professor de Sociedade e Cultura, e vamos lá entender mais um pouquinho sobre as tradições orais e como este elemento cultural, né, presente na sociedade, tanto brasileira como em outras culturas, é importante para a nossa preservação dos nossos saberes e conhecimentos que perpassaram os tempos, tá? Aqui abaixo segue meu e-mail, caso vocês tenham alguma dúvida, pode estar mandando para mim. Deixe o seu comentário aqui abaixo, o que vocês acharam da aula, e também curta muito. E compartilhem, caso queiram, ok? Vamos lá? Esse aqui é o nosso conteúdo. Contexto local, as tradições orais e a valorização da memória. É uma revisão, um reforço. Por que um reforço? Porque eu já trabalhei de forma específica, de forma contextualizada, bem clarinha e evidente para vocês na aula passada. Então, hoje a gente vai fixar esse conteúdo. Na aula passada, estudamos tradição oral ou conhecimento oral. Aqui é a definição. Muitos chamam de conhecimento oral, outros chamam de tradição oral. Independentemente do meio ao qual se utiliza a palavra, seja tradição oral ou conhecimento oral, ambas têm a mesma expressão e, ao mesmo tempo, sua simbologia e seu significado também são semelhantes. Então, tradição oral ou conhecimento oral é a cultura material e tradição transmitida oralmente de uma geração para outra. As mensagens ou testemunhos são verbalmente transmitidas em discurso ou canção e podem tomar a forma, por exemplo, de contos, provérbios, baladas, canções ou cânticos. Dessa forma, é possível que a sociedade possa transmitir a história oral, literatura oral, a lei oral e outros saberes entre as gerações sem nenhum sistema de escrita. Então, toda e qualquer sociedade possui algumas crenças, possui saberes, possui hábitos que foram passados de geração em geração. Se a gente for pegar aqui o exemplo da Bíblia, dentro da religião do catolicismo, por exemplo, ali é um sistema de escrita automaticamente com um teor e com características religiosas, tá? Então, a Bíblia, ela não adentra aqui necessariamente a uma tradição oral. A Bíblia em si não é uma tradição oral, ok? Porque ela é composta por um sistema de escrita e esse sistema de escrita ali foi passado de geração em geração até chegar nos dias atuais. Mas, dentro da religião do cristianismo, dentro da religião do catolicismo, existem outros elementos, né, de tradições orais que, sim, são conhecimento oral, que, sim, são tradição oral, tá? Então, algumas crenças referentes a algumas datas comemorativas, como, por exemplo, os festejos juninos, como agora saindo já desse mundo, né, da religiosidade, as festas populares, o período carnavalesco, né, os blocos de rua, o folclore, que é uma das maiores simbologias da tradição oral. Sim, são tradições orais porque ele ali não tem um sistema de escrita. Não existe algo específico. O folclore surgiu em tal período, foi assim, 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 as primeiras manifestações, foi assim, assim, assim. Existem alguns estudos referentes a este período, tá, pessoal? Mas não é necessariamente estudos que tratam a veracidade de como de fato surgiu, de como
foram os seus primeiros passos, suas primeiras formas de manifestação e entendimento. Então, o que é tradição oral? Tudo aquilo, repetindo, tudo aquilo que é verbalizado, ou seja, que se utiliza da história oral, da linguagem, do vocabulário, né, da necessidade verbal para se passar o conhecimento. Então, vamos trazer aqui o exemplo da religião do Candomblé. Dentro do catolicismo temos a Bíblia, mas só que dentro da cultura do Candomblé, os saberes, né, os princípios, as doutrinas e os fundamentos são preservados não por um sistema de escrita, mas pela tradição oral, pelo conhecimento oral. Então, normalmente, né, aquela pessoa que tem o conhecimento que foi passado ali pelo seu avô, pelo seu bisavô, tem ali a responsabilidade, a incumbência de passar aquele conhecimento, de passar aquela tradição para as próximas gerações. E qual é o meio que ele se utiliza? A oralidade, o vocabulário. Então, todo o ensinamento de qualquer religião, de qualquer sociedade, se dá ali também pela tradição oral. Temos o sistema de escrita, isso é fato, mas paralelamente a isso, de forma alternativa ou não, temos ali a oralidade. A música, por exemplo, eu falei para vocês sobre o período da ditadura militar, no qual alguns representantes de alguns movimentos sociais se utilizaram da música para colocar ali algumas mensagens de crítica aos governos da época. Então, ali nós temos ali uma tradição oral, porque essas músicas ainda se perpetuam nos dias atuais, ok? E que traz uma mensagem. Mas uma mensagem de forma verbalizada, de forma cantada, presente ali nos discursos, ou também nos próprios cânticos. Mas temos também uma literatura oral. Então, vamos pensar aqui um pouco. Além do lobisomem, existe algum documento sagrado ou não sagrado que fale sobre a lenda do lobisomem? Não. E como é que a gente conhece essa lenda? Por meio da tradição oral. Por meio dos meus bisavós, que passou para os meus avós, que passou para os meus pais passou esses relatos, essas memórias vividas para mim, e automaticamente, diante dessa crença, né, você pode comentar, você pode passar essa lenda do lobisomem para os seus filhos, e seus filhos ter a responsabilidade, ou não, vai depender de sua cultura e de sua crença, de passar para as próximas gerações. Então, lembrem sempre disso. Quando se falar em tradição oral, existe ali gerações. Tradição oral, gerações. Não existe uma tradição oral sem gerações. Então, se na primeira geração eles tiveram ali a oportunidade, né, de praticar uma manifestação cultural naquele período, como folclore, e eles se utilizaram da tradição oral para passar aquela manifestação para as próximas gerações, para que outros tempos, outras pessoas que pudessem vir futuramente ter acesso àquela cultura, eles se utilizaram do mecanismo da oralidade, da história oral. Então, existe lei oral, existe lei escrita, tá? Na sociedade brasileira, né, mais de 3 mil leis que existem atualmente no Brasil, no sistema de escrita, tanto registrado em documentos oficiais do governo, né, como a Constituição Brasileira Federativa de 1989, como, aliás, 1988, como também temos outros documentos, né, como o Código Penal, enfim, outros documentos que regem a nossa sociedade. São tradição, tá? Vistas em formas de leis para organizar a sociedade, porém o mecanismo que essas pessoas se utilizaram foram o sistema de escrita, foi o sistema de escrita. Mas, na tradição oral, não se tem ali a presença do sistema de escrita. Pelo contrário, se tem a verbalização. Então, citar aqui um exemplo para ficar mais claro para vocês. A minha família,
tem o hábito de que uma semana antes do São João, normalmente a gente se reúne em família, tá? Não tem nada registrado, não tem um sistema de escrita falando, olha, uma semana antes a gente se reúne, não tem algo específico referente a isso, ok? Não tem. Mas por que a gente se reúne? A gente se reúne porque é aniversário, né, de 2 membros da família, que corresponde uma semana antes do São João. É uma crença que nós temos e nós praticamos isso. Não tem nada escrito, mas automaticamente a gente sempre comenta para os, por exemplo, eu sou tio, comento para os meus sobrinhos e os meus sobrinhos eles comentam entre os coleguinhas. Então, os saberes que a gente está utilizando ali se tornou uma tradição da família, não é uma tradição nacional, não é uma tradição regional, não. É uma tradição de uma família que passou por meio do aniversário de 2 membros, ter o hábito de se reunir uma semana antes do São João, ok? É um hábito, é um costume nosso. Mas qual é o meio que a gente se utiliza para que as próximas gerações, né, para que as próximas pessoas que adentrarem na família ou que possam vir para a família consigam entender isso? A gente vai se utilizar do quê? Da tradição oral. Então, se você quer, por exemplo, que futuramente a próxima geração de sua família tenha acesso à sua história. Você quer que a próxima geração tenha acesso, saiba quem é você. Então, você pode utilizar de 2 meios. Ou você produzir algo escrito, ou se não, você pode passar a sua história para os seus sobrinhos, e os seus sobrinhos passar assim sucessivamente para outras gerações. Então, você se utiliza da tradição oral, justamente aquilo que eu tinha falado para vocês na semana passada, ok? Então, vamos lá. E aqui não é apenas também a tradição oral, nós temos a memória. A memória, ela já tem uma característica diferente. Memória. Memória é o armazenamento de informações e fatos obtidos através de experiências ouvidas ou vividas. Relaciona-se fortemente à aprendizagem que é a obtenção de novos conhecimentos, pois utiliza a memória para reter tais informações no cérebro. Então, a memória, ela nos permite fortalecer um determinado aprendizado de lá no passado. Não existe memória futura, tá, pessoal? Existe memória no passado e uma memória ali que acabou de correr. Então, é memória do tempo presente, ou se não, memória do passado. Então, lembra que eu falei para vocês sobre a lenda do lobisomem há poucos minutos? Vejam só. Existe a memória vivida e a memória ouvida. Deixei claro para vocês e vou repetir mais uma vez aqui. A lenda do lobisomem. Se você ouviu do seu avô essa lenda, se você ouviu de sua mãe, ou do seu pai, ou de sua avó, seu bisavô, ou de um conhecido seu, de um outro membro da família, ali, se você lembra hoje, é porque ali foi uma memória ouvida. Você ouviu aquilo. Mas você ouviu de quem? Você ouviu de uma pessoa que talvez viveu o período da lenda do lobisomem. Algumas pessoas acreditam que o lobisomem existe. Algumas pessoas acreditam que a mula sem cabeça existe e outras lendas folclóricas, tá? É uma questão de crença. Eu não estou aqui como professor de Sociedade e Cultura para dizer se é verdade ou não. Isso aqui não é meu papel. O meu papel é apresentar a vocês sobre crenças que foram produzidas por um determinado tempo e por um determinado espaço, e que essas crenças foram passando de geração em geração e automaticamente possui hoje uma representação, uma simbologia dentro de um determinado local, tá, pessoal? Então, existe aí essa lenda, essa crença aí da existência do lobisomem. Então, as pessoas que viram o lobisomem e conta hoje, são memórias vividas. Então, ela viveu aquilo porque ela era uma dos personagens dentro daquela história. Mas se ela presenciou aquilo e contou para você, significa memória ouvida, tá, pessoal? Qual é a importância, professor, de a gente entender a memória?
porque é por meio da memória que a gente retorna ao nosso passado e a momentos especiais que a gente viveu, tanto com os nossos familiares, com nossos amigos, ou com pessoas que, porventura da vida, já não se faz presente entre nós, tá, pessoal? A gente se utiliza da memória. O que eu quero dizer com isso? O seguinte, que hoje alguns historiadores e pesquisadores se utilizam dessas memórias, tá? Como também das tradições orais, para retornar psicologicamente e de forma de pesquisa ao tempo e entender um determinado elemento daquela história. Então, teve algumas pessoas, né, que participaram da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, que vocês vão ver com a professora de História e futuramente, a Segunda Guerra Mundial começou em 1939 e foi até 1945. Teve pessoas que até hoje é viva, pessoal, e viveu, tá, e participou de forma ativa, de forma direta na guerra. Então, o que é que faz? Normalmente, alguns historiadores e pesquisadores fazem entrevistas, fazem pesquisas a essas pessoas, fazem pesquisas com essas pessoas, fazem entrevistas com essas pessoas, e a partir daquele relato, daquela pessoa que participou da Segunda Guerra, eles conseguem entender características da guerra que até então não tinha sido visto, que até então não tinha sido relatado. Qual foi o meio que ele se utilizou? A tradição oral? Não. Ele se utilizou da memória vivida, da memória de uma pessoa que vivenciou e que participou da Segunda Guerra Mundial e que tem a contribuir, né, mostrar o seu ponto de vista sobre o que ele achou sobre a Segunda Guerra Mundial. Então, se utilizou ali da memória. Ok, pessoal? São exemplos da importância da memória para os historiadores e para outros pesquisadores, e também para nós, porque nos permite a não cometer erros que nós cometemos no passado, tá? E aqui, pessoal, como eu posso salvaguardar, como eu posso preservar a minha memória? Como eu posso preservar histórias dos meus familiares que me trazem um sabor de carinho, um momento de apreciação, é um momento de reflexão sobre um momento vivido. Então, nós temos as fotografias, os gravadores, as cartas, os diários. Na aula passada, eu trouxe para vocês o que, pessoal? Vocês lembram? O meu álbum. Lembra que eu expliquei para vocês meu álbum de formatura? Que ali traz uma recordação de um momento muito importante que marcou a minha vida. Então, nesse período aqui, você pode estar aí com um diário em mão, você pode ter um diário, uma foto, uma carta, enfim, um objeto que retrate uma simbologia, uma representação de uma pessoa querida que você vivenciou, que você conheceu lá no passado. Então, cada vez mais, pessoas descobrem que a preservação da memória da história familiar não envolve apenas uma relação prazerosa com o passado, mas uma forma de buscar, mas uma forma de busca de identidade. Dessa maneira, alguns se apropriam da função de recordadores, passando a pesquisar e registrar as lembranças no passado. Outro exemplo são a árvore genealógica, onde as pessoas registram, né, quem foi ali seu bisavô, quem foi seu avô, quem era tanto por parte de pai como por parte de mãe, e assim a árvore ela vai crescendo, tá, pessoal? São formas de a gente retornar ao passado por meio dos nossos familiares e entender, peraí, como a minha família chegou até aqui, a cidade de Itabaianinha? Como a minha família passou a residir aqui em tal bairro? Quem é a família, por exemplo, né? No meu caso, quem é a família Bastos? Quem é a família Santos? Né? Quem foram os primeiros integrantes da família Bastos? Quem foram os primeiros integrantes da família Santos? Da família Alexandre? Da família da Silva? Da família Alcântara? Da família Souza? Enfim, é entender a história de sua família, a história das pessoas que contribuíram para que hoje a gente pudesse constituir a nossa família, constituir o nosso entorno, constituir as nossas relações sociais, tá, pessoal? Então, essa daqui foi uma noção sobre a preservação da memória e a sua importância, ok? E agora a gente vai para a nossa atividade escrita e comentada. Ela é fácil, pessoal. Essa atividade, ela não é difícil, ok?
Não é difícil mesmo. Eu só peço que vocês se atentem no que eu vou pedir para que vocês façam, tá? Não é algo que vocês têm que pesquisar. Assim como os historiadores, assim como os pesquisadores pesquisam, vocês nessa atividade têm que também pesquisar. Estamos vivendo em um tempo de pandemia, então desde já eu relato para vocês e explico. Não tem necessidade de você sair de sua casa para fazer essa atividade. Você da sua própria casa pode fazer isso de forma tranquila, se utilizando o telefone, se utilizando ali, né, de uma visita, enfim. Então, veja a sua atividade. Questão 1. Busque no seu meio familiar. Repetindo, busque no seu meio familiar uma lembrança ou memória de um membro da família que retrate uma história de vida baseada na superação. Depois, produza um pequeno vídeo ou texto relatando o que você encontrou. Ao mesmo tempo, deve dizer por que tal história é uma memória. Por que uma memória? Lembrando, não precisa sair de casa para fazer essa atividade, pois estamos ainda em meio a uma pandemia. O que é que vocês vão fazer aqui? Simples e fácil. Vocês irão buscar no seu meio familiar uma história de vida, pode ser uma história de vida de sua mãe, uma história de vida do seu pai, do seu irmão, e que tem uma ideia ali de superação, né? Uma história de vida, de inspiração para outras pessoas, e você vai relatar. Caso queira mencionar, tudo bem, mas caso não, a gente entende. Depois que vocês fazerem isso, vocês vão ou gravar a entrevista, ou se não, vão relatar. Depois de vocês relatarem em formato de texto ou gravar um vídeo assim de no máximo 3 minutos, vocês irão depois dizer porque aquela história se tornou uma memória, tá? E lembrando que vocês depois fazerem isso, tirar foto ou se não enviar o vídeo para o seu professor de Sociedade e Cultura, tá ok? E do mais, eu encerro a aula de hoje com a seguinte mensagem: nossa vida é um caminho, quando paramos não vamos para a frente. Essa é uma das mensagens do Papa Francisco, um dos maiores líderes religiosos de todos os tempos, mas que lança essa reflexão, tá? Que vocês são incríveis, que vocês continuem produzindo. Eu aproveito, né, abro parêntese, para parabenizar todos os alunos que enviaram a atividade sobre os festejos juninos, né, que eu tinha solicitado a vocês, né, recebemos muito vídeo mesmo. Gostaria de compartilhar todos aqui com vocês, expor, mas só que por uma questão mesmo de tempo, né, que a aula é corrida, não tem condições. Então, eu espero que vocês fiquem bem, que vocês fiquem em paz, e eu espero vocês na próxima aula, tá, pessoal? Vocês são incríveis, valeu!